Salve, salve, nação, nação, vambora aqui, Regi, né? E mais um vídeo aqui sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu por 1-0 o Audax, né? Com o time sub-20, vamos dizer assim, com algumas peças que já é conhecida pelo time profissional, né? E Vitor Pereira assistiu o jogo. O jogo foi bom? Não. Mais importante é a vitória. Então vamos bora Regi aqui sobre o que os comentaristas pensaram sobre a estreia do Flamengo depois de praticamente 2 meses, né? O Flamengo sem jogar um jogo oficial, retornou ao Maracanã, venceu e somou os 3 pontos, né? Então é isso aí, vamos embora reagir o vídeo aqui. Créditos a ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição com créditos e vamos embora para o vídeo. Tamo junto e deixa o like. FIFA, porque vão faltar datas, que esse jogo aconteceu. Lembra disso agora, porque a gente sente falta de datas para as seleções jogarem, os clubes são prejudicados, o calendário estourado, porque tem esses jogos. E qual a relevância desse jogo? Então, tudo bem, ele acontece, é o futebol brasileiro, né? A CBF dá peso 3 nos votos das federações, a CBF impôs que vaga em Copa do Brasil agora é via estadual, ou seja, ela vai sustentando os estaduais por meios que não são o quão atraentes essas competições parecem aos torcedores. Eu vi 2 flamenguistas, que são muito flamenguistas na redação, bocejando durante o jogo. Vendo o jogo acontecer, mas bocejando durante o jogo, coisa que eu não vou ver no Brasileiro, eu não vou ver na Copa do Brasil, eu não vou ver na Libertadores, eu não vou ver no Mundial, eu não vou ver na Supercopa, mas o jogo aconteceu e nós estamos aqui para falar sobre a temporada. Então a gente vai falar muito sobre o que a gente imagina que vai ser o Flamengo ao longo do ano, porque isso é muito mais importante do que o resultado desse jogo. Com toda certeza. Eu acho que só para a gente começar a entender não só a data da partida, mas também a posição do Flamengo, é importante a gente perguntar, André, para te dar uma boa noite, o que poderia o Flamengo ter feito? Porque eu acho que é uma questão muito maior. Eu entendo a colocação de vocês dois, mas acho que ela tem muito mais a ver com o calendário brasileiro e com a manutenção dos estaduais, ainda que o Carioca já tenha sido reduzido, hoje com 11 rodadas, direto para a semifinal e final, para tentar justamente enxugar esse calendário. Sim. Mas assim, o Flamengo, diante da possibilidade que ele tem de realidade do futebol brasileiro, hoje ele faz o que tinha que ser feito. Faz, Dani. Boa noite a todos, boa noite, meus caros. Porque faz o que tem feito nos últimos campeonatos estaduais. O Flamengo tem feito exatamente assim. Trata jogos, a enorme maioria do campeonato estadual, como pré-temporada. Pensa naquilo que interessa no seu calendário. O calendário do Flamengo esse ano tem um campeonato mundial de clubes, obviamente, muito cedo. É necessário que os principais jogadores estejam em um bom nível, perto do ótimo, se é que é possível fazer isso. E o campeonato estadual, ele serve para jogadores, principalmente nas fases iniciais, jogadores que queiram estar entre os melhores. Talvez alguém que entrou em campo no Maracanã hoje imagine que possa ser inscrito no Mundial de Clubes. Não sei se isso vai acontecer. No final de tudo isso, Maracanã recebeu um público razoável, se você pensar na quantidade de pessoas que cabem no Maracanã, um público muito melhor do que qualquer pessoa poderia imaginar se você anunciasse, como já era público e notório para todo mundo, qual era a escalação do Flamengo, ou seja, mais do que quem iria jogar, quem não iria jogar, quem não estaria no Maracanã. Seria muito ruim ver o Flamengo, de certa maneira, ou obrigado pela Federação Estadual a colocar os seus titulares em campo, ou se sentir na obrigação, por conta própria, de colocar os seus titulares em campo. Mas é maluca a coisa, porque, paradoxalmente, o Vitor Pereira precisa trabalhar, os jogadores titulares, o grupo titular do Flamengo, precisa jogar, porque tem um Mundial de Clubes e não tem tanto tempo assim. O Vitor disse, na sua última entrevista coletiva, nós precisamos jogar, porque tem um momento em que o treino não chega. O que ele quer dizer com isso? Não é suficiente em termos de preparação. Um jogo contra a Portuguesa, né? Agora, o que aconteceu no Maracanã hoje? Havia ali em campo um jogador que era disparado o melhor entre todos, o Matheus França. Ele fez um gol, depois de um primeiro tempo discreto, fez um belo gol no segundo tempo, deu uma linda bola para o Matheusão no segundo tempo, poderia ser o 2-0, o Flamengo, se tivesse feito 2-0 ali, não passaria os últimos trechos do jogo, talvez até correndo um certo risco de ceder o empate ao Audax. O que isso importa para o Flamengo? Quase nada. Para o rubro-negro foi uma chance de reencontrar a sua camisa, de ir ao Maracanã de novo e de pensar num calendário
que pode ser incrível para o Flamengo em termos de conquistas, mas nada vai ter a ver com essa noite, esse campeonato, esse time, esses jogadores, esse treinador, esse ambiente. Então, é maluco, é absolutamente maluco, porque a gente precisa lembrar que está num país em que existe uma Supercopa, é uma coisa legal do ponto de vista teórico e nos últimos anos tem mostrado bons jogos. Sim. Poderia continuar assim. Em tese, é a grande abertura do futebol brasileiro, mas os estaduais já estão aí oferecendo essa dose contra a abstinência de futebol. Aliás, e às vezes até servem para alguma coisa. Só para esclarecer, até antes de passar para o Léo, assim, de maneira alguma o que eu falei é uma crítica ao Flamengo ou à atuação dos garotos, menos ainda a atuação dos garotos. Evidentemente, essa crítica ela cabe ao futebol brasileiro de maneira geral, porque no fim das contas, isso vai acontecer com todos os clubes. E claro que nem todo mundo vai colocar o time C ou D para jogar. Vai ter time começando com a sua equipe principal. Sim. Mas ainda assim, em jogos muito menos relevantes do que poderiam ser. Eu sonho com o dia em que aquele primeiro jogo, depois de 2, 3 meses sem futebol, vai ser a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, valendo 3 pontos, como qualquer outro jogo do Campeonato Brasileiro, com os times completos, com clássicos. Vai ser, eu sonho, um dia vai acontecer. Vai ser a própria Supercopa, porque é para isso que ela serve. Seja a Supercopa, isso. Sim. Com 2 times que conquistaram no ano anterior, então, obviamente, 2 dos melhores É que a do país. Supercopa são só 2 times, né? Então, mas assim, assim- eu gostaria de ver todos os grandes estreando no Brasileiro, assim, ia ser muito legal. E só faltou uma coisa antes do Léo, desculpa, Léo. O Vitor Hugo, que apareceu ali atrás, né, que é outro jogador que foi utilizado no ano passado pelo Dorival, jogou, teve seus momentos, teve seus minutos, infelizmente teve um choque de cabeça, foi substituído, claro, óbvio, não se pode correr risco. Ainda bem que ele foi substituído, mas que pena que também esse jogador que pode ser aproveitado já iniciou seu ano com um problema, tomara que não seja um problema sério. E foi bem no começo do jogo, né? 18 do primeiro tempo, ele tem ali o choque de cabeça, depois chora no banco de reservas, o que eu acho que é compreensível diante dos nomes que a gente tem que tirar desse Flamengo, que não será o Flamengo da temporada, que são o Matheus França, o Vitor Hugo e o Matheus Cunha agora, né? Até porque com o Hugo Souza indo para o futebol japonês, acho que tem que se mudar o olhar. O Rossi talvez só chegue no meio do ano. A principal peça também não foi exigida. Os dois Matheus ali talvez tenham ganho um olhar do Vitor Pereira, mas não serve como métrica, assim. Mas estavam ali o Vitor Pereira, o Davi Luiz, o Felipe Luiz, o Flamengo tentando se juntar a esse início de temporada. Léo, eu quero ouvir o teu destaque e como é que você enxerga essa situação do gol a partir de agora. Verdade, Dani. Boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. Curioso, né? Porque você fizesse uma lista assim, quem eu quero ver porque tem perspectiva para a temporada. O Matheus França certamente seria o primeiro. Muita gente dentro do Flamengo entende que ele vai ser a próxima grande venda do Flamengo. Vamos falar de João Gomes, mas no valor eu não considero uma grande venda, considero uma boa venda, mas não uma grande venda. Então é claro que ele seria o primeiro observado. Mas o segundo seria o Vitor Hugo. Então nesse aspecto foi uma pena não vê-lo. E o outro seria o Cleiton, né? O zagueiro que tem sido muito elogiado e muito destacado nos treinamentos. Só que ele acaba menos exigido também, né? Pela circunstância do jogo. É tão curioso isso que é um jogo da 5ª rodada abrindo o campeonato, né? Porque esse é o jogo da semana do Mundial. Então, não, é da Supercopa. Da 28, Supercopa, perdão. 29. Isso, da semana da Supercopa. Então você antecipa esse jogo agora para dar folga ao Flamengo no calendário. Sobre a questão do gol, eu acho que ainda é importante o Flamengo tentar trazer o Rossi, porque o Matheus Cunha não tem esse tamanho de cancha para ter que entrar num jogo. Vamos supor uma situação, batendo aqui na madeira, que o Santos sinta alguma coisa no jogo do Mundial. Tá? Eu já bati na madeira. Quer que eu bata de novo? Bato de novo. Mas pode acontecer, né? Então eu acho que o garoto tem o seu percurso, pode vir a ser eventualmente o reserva imediato no Flamengo, mas não é o momento para isso. Então acho que o Flamengo deveria, com a saída do Hugo, fazer um esforço maior, inclusive financeiro, se necessário, já que está negociando um goleiro, uma parte disso poderia servir para uma liberação antecipada doOssi. Sei que o Boca até agora não o Flamengo se não dispôs dialogou. a uma compensação financeira, o Boca não quis nem ouvir. Mas o Boca é muito doído, um time tão grande, tão fanático, mas perder com tanta facilidade com no jogador dinheiro contra a ninguém equipe. fica doído, Birner. Com dinheiro. Eu sei que teve a situação no passado com o Pavão pro Atlético, foi mais ou menos assim, né? O Atlético acertou com ele bem antes e ele acabou só indo de fato no meio do ano de graça, mas eu acho que com um dinheirinho todo mundo aceita conversar. Então, assim, eu acho que a questão do goleiro é importante, sim. Eu acho que precisa de um reserva mais testado, porque é uma posição que, cara, você pode ter alguma intercorrência e você tem que estar preparado.
Fazer um cara a cara ali de Courtois e Matheus Cunha seria complicado realmente para o Flamengo no Mundial de Clubes. Mas então, diante desse início de campeonato carioca, né, que não é o ideal, nem no calendário, nem no que o torcedor, 26 mil pessoas no Maracanã foram assistir esse jogo, mas não sendo o ideal, como é que vocês veem essa montagem? Porque o Flamengo agora ele tem uma sequência de mais 4 jogos até a Supercopa, depois um Mundial de Clubes e um treinador que chegou há 10 dias hoje para organizar este elenco. Daqui a pouco a gente pode falar da saída do João Gomes, que é iminente, 17 milhões de euros para o Wolverhampton. A previsão é de trocar os documentos e oficializar isso amanhã. Então, acho que entra uma posição mais fácil aí para o Gerson. Mas, assim, o que é o ideal de ver em campo, de colocar para jogar? Porque o Palmeiras já está fazendo jogo-treino, Biner. Eu acho que o desafio do técnico vai ser preparar a equipe para jogar de maneiras diferentes da que atuou ano passado. Do jeito que o Flamengo atuou ano passado, você bota o Gerson em campo, saiu o João Gomes. João Gomes foi um dos melhores jogadores do Flamengo no último ano. A gente vai falar sobre isso quando comentar sobre a saída do clube. Certo. O Flamengo joga assim, não tem muito segredo. Mas quando o Flamengo for enfrentar, vamos supor que o Flamengo chegue à decisão com o Real Madrid do Mundial. Aliás, seria muito bom que o Flamengo pegasse o Real Madrid na atual fase do Real Madrid, né? Porque o Real Madrid está jogando bem pouco e teria uma missão menos difícil do que será se o Real Madrid se reencontrar até lá. Mas o Real Madrid tem um meio-campo com muita capacidade de construção, de trabalho de bola, com jogadores de muita qualidade pelos lados. Se a gente for lembrar o que o Vitor Pereira disse ano passado, quando ainda era técnico do Corinthians, sobre o Flamengo, é que o Flamengo dava muito espaço pelos lados. O espaço pelos lados significa que o Flamengo joga com 3 jogadores de meio-campo, ali centralizado. O Thiago era o João Gomes e o Everton, o Arrascaeta joga à frente do trio e tem 2 atacantes. Precisa um quarto jogador fechar uma linha de 4, pelo menos um quarto jogador na frente dos laterais e zagueiros. Se você puxar o Gabigol para fazer isso, você dificulta muito para o Gabigol e não é exatamente a dele. O Arrascaeta vir por dentro, fazer um jogador abrir pelo lado, também é um pouco complicado. E supostamente o ideal, quando você fala da construção coletiva, é você tirar um dos jogadores de frente. E o principal candidato a sair, em tese, isso é muito teoria, porque você vai ter que mexer num dos jogadores de frente. O Gabigol é sagrado, o Arrascaeta é intocável, a não ser que seja muito mal pela característica. O mais candidato a sair é o Pedro. Viu? Não significa... Lembra que eu te falei no UFC? Não Ia propor isso? Não estou propondo, estou falando como que as coisas funcionam para você formar um time mais coeso coletivamente. Eu acho que várias vezes o Flamengo vai jogar nesse 4-3-1-2 e vai funcionar. Mas às vezes, com o elenco rico que o Flamengo tem, talvez não tenha que jogar um jogador desse. Talvez tenha que ter um outro jogador para você ganhar coletivamente e ter mais chance de ganhar um jogo. Contextualizar e te passar, André, surgiu hoje a notícia durante o dia de que o João Gomes vai ser vendido para o Wolverhampton da Inglaterra pelo valor de 17 milhões de euros. Eu e Mauro Naves, a gente estava aqui, começamos a ligar para as pessoas e está confirmado. Na verdade, já está tudo acordado com as 3 partes. Foi um pedido do Lopetegui, treinador do Wolverhampton. O clube aceitou, o jogador também aceitou. O João Gomes tem 21 anos. E agora o que falta é uma troca de documentos. A gente pode entrar nesse assunto pensando ainda nessa montagem do Flamengo, que abriu-se o espaço para o Gerson. Falava-se no Gerson, no retorno dele, mais do ponto de vista do jogador querer voltar, deixar para trás uma situação na qual ele não estava se sentindo bem com a troca de comando no Olympique de Marselha e querer voltar para sua casa, querer voltar para a cidade onde ele gostava de viver, o clube onde ele foi feliz, muitos companheiros de uma temporada um pouco mais de uma temporada de muitas conquistas. Mas o Flamengo hoje tem a possibilidade de se dar ao luxo de contratar um jogador do qual ele não precisa, mas precisa. E essas coisas, elas não acontecem do nada. Mudando um pouquinho de tema, o Palmeiras não está pronto para perder o Danilo. Sabe-se que o Danilo pode ir embora a qualquer momento. Então, as coisas não acontecem assim. O Flamengo estava atrás de um jogador colombiano, o Quinteiro, que é, do ponto de vista técnico, na América do Sul, um cara raro, mas uma personalidade diferente, não viria para ser titular. Mas por que o Flamengo está procurando esses jogadores? Porque o clube que compra, que tem poder para investir, também vende, também mostra jogadores jovens que chamam a atenção de gente que tem mais grana ainda, ou igual, em relação a poder de investimento. Esse jogador que o Flamengo está perdendo é um dos principais jogadores do time. Por causa do João Gomes, um cara chamado Arturo Vidal não chegou e jogou. Sim. Né?
porque ele não deixou. E o João Gomes foi aparecendo em partidas do Campeonato Estadual no ano passado, mostrando-se sólido, com compostura, parecia que estava ali fazia muito tempo, etc. e tal. A temporada que ele teve não surpreendeu a ninguém que o acompanhou no início do ano. Um jogador que o Flamengo não deveria querer perder. Mas essas coisas elas são incontroláveis em alguns momentos. Tem encaixe do futebol do João Gomes no campeonato inglês? Opa! É claro que tem. Muito. É óbvio que tem. É uma coisa praticamente automática. Pode chegar lá, tomara que não aconteça, e ter dificuldade para jogar, para se adaptar, etc. Não, nada garantido. Mas em relação a perfil, faz total sentido um clube como o Wolverhampton querer Só um contratá-lo. parênteses, André. O Flamengo ficou muito tranquilo em perder, entre aspas, o Andrés, muito pelo crescimento do João Gomes. Exato. O Andrés é um dos principais jogadores da Premier League hoje. Dando assistências, fazendo diferença para o time dele. Quer dizer, ele não mostrou nada muito diferente do que o próprio Andrés mostrou no Flamengo. Ou seja, a capacidade para sacá-lo ele tem e de sobra. Então, é uma situação com a qual a comissão técnica vai ter que lidar, mas esse é o elenco mais profundo do futebol sul-americano. É o elenco que tem a maior quantidade de jogadores acima da média e é o elenco que tem uma qualidade absurda nos seus principais jogadores em termos de potencial de decisão de partidas. E tem um treinador que é muito bom. Sim. Muito bom. Agora, não é bom perder o João Gomes. Eu acho que, claro que não é bom perder o João Gomes por tudo que ele jogou. Mas não é também um jogador que sai e aí a gente fala, agora o Flamengo precisa resolver essa lacuna no seu elenco. Acho que a questão é essa. Ele, de fato, ele estava jogando muito bem. De fato, a gente chegou a discutir quem vai sair para a entrada do Gerson. A gente estava discutindo quem ia sair, se ia ser o João Gomes. Eu até acho que seria o João Gomes. Aí, por uma questão tática e também de hierarquia, ali né, a idade, o que ele ainda tem para crescer e tudo mais, acho que seria normal a manutenção do Thiago Maia, porque ele é o primeiro volante Sim. mesmo. O Gerson faz um papel mais parecido com o do João Gomes. É claro que o Gerson chegou para ser titular, mas acho que assim, aí é aquela venda que não cabe crítica à direção. 17 milhões de euros. Eu acho que não cabe crítica. Eu acho que também tem o lado do jogador que vê num clube de Premier League a possibilidade de entrar com mais força no mercado europeu do que tem, infelizmente, qualquer jogador atuando no Brasil. E aí a culpa não é do Flamengo, a culpa é do que é o calendário brasileiro, o futebol brasileiro, do futebol brasileiro não saber se vender para fora, do campeonato brasileiro não ser um campeonato tão atraente assim para o mercado europeu, porque não é à toa que vem buscar os jogadores aqui, de preferência muito jovens, pagaram pelo Hendrick. Ele sabe que a idade, ele sabe que assim, o jogador claro que tem exceções. O Scarpa, por exemplo, é uma notável exceção. Mas é a exceção da exceção. E é uma exceção que... O cara bateu 23, 24 anos aqui, o pessoal já olha e fala... A exceção, o Scarpa, a exceção era por causa de um desejo dele, tanto que financeiramente nem foi um grande negócio para ele, mas ele queria, ele tinha esse desejo. Então as exceções... E era um custo zero nesse aspecto. Exatamente. E tem motivos muito específicos para acontecer a exceção. Mas a idade do João Gomes é isso, estava batendo, pelo menos para ir para esse grande mercado. E eu acho que o Flamengo também ele tem uma coisa que ele tem muita segurança, muita garantia de que alguns jogadores dificilmente vão ser negociados, né? Seja porque são jogadores já veteranos, claro que Felipe Luiz, Davi Luiz, esses jogadores não vão mais ser negociados. Seja pelo histórico já ter ido à Europa, o Bateu voltou, isso. O Gabriel tá vendo. A gente viu o que ele fez no Brasil e mesmo assim não pintou mais proposta para ele, porque ele teve, esse sim a gente pode dizer, uma passagem fracassada lá. Decidiu 2 Libertadores. O que é ótimo para o Flamengo. Claro. O que é ótimo para o Flamengo, porque assim, o cara decidiu 2 Libertadores e não só, quer dizer, ele tem jogado no altíssimo nível há muito tempo e mesmo assim não pinta a proposta de clubes grandes das principais ligas. Agora você tem o Gerson mais ou menos com esse perfil também, de ter ido e voltado 2 vezes. O Pedro, até mais injusto pela passagem que ele teve na Europa, mas é um jogador que já está com 26 anos. Então acho que assim, o Flamengo, por um lado, ele tem muita garantia e segurança de que esses jogadores, possivelmente, se o Flamengo quiser, vão permanecer com ele, Flamengo, por muitos anos, porque não são jogadores velhos, são jogadores com muitos anos de futebol no mais alto nível pela frente. E aí, é claro que você também tem que olhar para as vendas que você pode fazer e que talvez você tenha que fazer para poder continuar contratando do jeito que o Flamengo contrata. Porque
Então é isso aí, nação. Mais um React, né? Flamengo venceu o Audax por 1-0 com gols de Matheus França, né, de fora da área de canhota, ali no cantinho. Tomou 3 pontos, continuou mantendo a série, vamos dizer assim, invicta de estreia no Brasileirão. E de estreia no Campeonato Carioca, né? Com vitórias, se não me engano, acho que está na faixa de 15 ou 16 anos consecutivos com vitória no Campeonato Carioca, né? E passou agora pensando na próxima rodada, que vai ser domingo. Eu esqueci contra o adversário, acho que é Portuguesa, se não me engano, né? Posso estar errado. E também teve o caso no mesmo dia do jogo, né? O caso do João Gomes, que foi vendido por um valor bom pra caramba. Porque, na minha opinião, se ele ficasse no Flamengo e, querendo ou não, com a situação do Vitor Pereira, ele fosse reserva, o valor de mercado dele cairia e muito. Simplesmente por isso, porque ele terminou a temporada em alta no Flamengo. Aí ele vai para reserva por opção do Vitor Pereira. Aí chega no meio do ano, vem um clube querendo contratar, o Flamengo pede 17, 18 milhões, o clube não vai querer pagar. Pô, vou pagar 17, 18 milhões no jogador reserva? Ele era titular na temporada passada e agora é reserva? Então acho que o Flamengo vendeu na hora certa. Teve o caso do Hugo Souza, né? E o Ajax chegou até a procurar o Flamengo, mas o Flamengo acabou não aceitando a proposta. E vendeu agora por um valor, entre aspas, barato, né? Mas é isso, o Hugo Souza é um jogador desvalorizado no Flamengo. E o Flamengo, na minha opinião, vendeu o João Gomes no momento certo. E conseguiu trazer o Gerson também, né? Para ajudar o elenco do Mengão. E agora o Vitor Pereira não tem mais aquela parte. Tiro quem? Tiro quem? Agora já sabe, o João Gomes acabou sendo forçado, mas faz parte da vida dele. Mas pelo menos o Flamengo já conseguiu bater a meta orçamentária de venda, né? Só com a venda do João Gomes. É isso aí, tamo junto e é nóis.